Já se pode prever como muito tensa a videoconferência que será realizada pelo presidente da República com governadores do Sul e do Sudeste, especialmente os de São Paulo, João Dória, e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele hoje reafirmou os termos do seu pronunciamento ontem à nação e ele tem os dois na mira. Todas as críticas que ele faz a governadores, ele visa exatamente aos governadores desses dois importantes estados brasileiros. Vamos ver o que é que sai dessa videoconferência. É que se baixe a bola e que os interesses maiores da nação prevaleçam nessa conversa. Eu acho que a mira dele não se restringe apenas a esses dois governadores, não, viu, Zé Paulo? O governador daqui, por exemplo, que saiu na frente aí de uma série de medidas bastante duras, também tem desagradado com a sua atuação nesse combate ao coronavírus, tem desagradado. É que ele não cita o Ibanez, né? Ele não cita o Ibanez. Mas também ele não cita os outros também, não, né? Ele só cita, hoje citou aí, citou o Dória e o Witzel. Ah, citou nominalmente, pois é. Mas, assim, no pronunciamento ele não fez, né? O que a gente observa é que o presidente não deixa claro que não concorda com a avaliação que faz o seu ministro da Saúde, né? Ele prefere dar ouvidos do ponto de vista do risco da população, dessa política de recolhimento domiciliar para todo mundo, de isolamento, etc. Ele discorda do seu ministro da Saúde. Ele parece concordar com outros médicos, né, que pensam como ele, ou pelo menos ele está reproduzindo o que pensam aqueles médicos. O caso, por exemplo, do ex-ministro dele, Osmar Terra, que é médico e também foi ministro do governo Temer e deu, inclusive, recentemente, deu até entrevistas na Rádio Bandeirantes também, etc., falando sobre as críticas que ele faz a essa política do ministro da Saúde. Ele acha que é um exagero, é um excesso, até porque o coronavírus vitima bem menos pessoas do que, por exemplo, o H1N1. Ele fala com uma certa autoridade, o Osmar Terra, porque ele esteve à frente ele coordenou as ações de combate à gripe H1N1 e essa gripe matou muita gente. No ano passado foram mortas ou morreram quase 800 pessoas e ninguém nem sequer noticiou isso, né? Olha, vai demorar um pouco para que o Brasil atinja esse número de mortos no coronavírus. Médicos como, por exemplo, Drauzio Varella, muito recentemente, ele ontem deu uma amarelada, disse que tinha sido, foi um vídeo antigo, não foi, eu até verifiquei isso, ele postou o vídeo já agora, há 10 dias atrás, e ele diz isso, ele usa inclusive a expressão gripezinha. O presidente Bolsonaro praticamente ontem reproduziu, e também nessa entrevista de hoje, ele reproduziu textualmente as palavras de Drauzio Varella. Ninguém critica o Drauzio Varella porque é incriticável, sobretudo por certos setores mais progressistas, digamos assim, da sociedade. Mas assim, se o presidente discorda do seu ministro, então bota outro no lugar, né? Bota alguém que pense como ele, porque assim, o país fica dividido entre seguir as orientações que parecem muito ponderadas do ministro Mandetta e, de repente, vem o presidente e diz tudo aquilo que o ministro Mandetta recomenda. Então está na hora, inclusive, do presidente aproveitar essa reunião, ele e o ministro, e acertar os pontos ou as pontas, né? E quem sabe até substituí-lo. Se ele não confia na orientação do ministro, bota lá em quem ele confia. Afinal, ele é esse é o principal problema, né, Cláudio? Porque essa mudança de postura do presidente, né, desde o início ele adotou várias posturas durante essa questão do coronavírus, né? Até se a gente lembrar lá no início, né, a forma como ele tratava, depois chamando todos os ministros, em entrevista coletiva trazendo medidas aí para combater de alguma forma as crises provocadas pelo coronavírus, a gente vê uma certa insegurança, um vai e vem, né? Tirando aqui as falas inapropriadas do presidente, que a gente sempre passa numa peneira aqui para não ficar entrando em outro tipo de discussão, e ele mais uma vez margiou, né, esse debate político inserido aí nessa questão que é importante. Essa proposta do isolamento vertical, né, defendida pelo Osmar Terra, como você lembrou, também pelo Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, né, já é uma posição conhecida, que é você isolar quem precisa ser isolado e manter as atividades
do restante. Hoje foi colocada de uma outra maneira pelo presidente até, né? Ontem, durante o pronunciamento, estava meio jogado, né? Hoje ele trouxe, mas como você disse, contraria aquilo que o próprio ministro disse. Foi o meu destaque aqui, né? Como que um presidente está contrariando aquilo que o próprio ministro defende? O ministro Mandetta, eu repito, esteve aqui em São Paulo com as autoridades de São Paulo para determinar o fechamento das escolas. Participou da reunião com o secretário de Educação, com o secretário de Saúde, com o prefeito, com o governador. Eles estiveram todos reunidos lá para fazer essa decisão. Agora, tem uma questão só que não é margeada pelo presidente em todo o seu debate, que preocupa inclusive o ministro da Saúde, que é a capacidade do sistema de saúde. A capacidade do sistema de saúde aqui. Estamos preparados, né, para receber, se fizermos o isolamento vertical, o número de casos que vai chegar ao serviço público e privado de saúde, né? O ministro outro dia chegou a falar em colapso, se a gente não fizesse algo na saúde brasileira. Foi aí que ele se indispôs com o presidente, né? Tá na cara, né? Foi essa palavrinha mágica que ele usou aí. Colapso. Mas olha, no Ministério da Saúde tem um afastamento estranho, né, Cláudio Humberto? Do Júlio Croda, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Falam que ele está em férias, só que não saiu comunicado sobre isso, né? Ele estava em choque com a orientação do ministro. Então, dentro do Ministério da Saúde também há desavenças, pessoas que pensam de maneira diferente. Complicado isso, hein? Nesse momento, todo mundo, mesmo que não queira, tem de estar apoiando o ministro. Senão, o ministro como é que se sustenta? Pois é, mas como você sabe, como a gente tem dito aqui, né, há vários especialistas que divergem disso, que acham que é um exagero, que as pessoas, que a paralisia na economia vai matar mais gente, coloca mais gente em risco do que propriamente a doença. E é aquela coisa que até o presidente tem falado, né, o remédio não pode ser maior do que a capacidade do doente de suportá-lo. Mas se você olhar para a Europa, os países de primeiro mundo estão fazendo isso também, isolando todo mundo. Mas assim, o fato é que o presidente precisa se decidir, porque não dá para a gente ficar assim, quer dizer, a gente confiar mais no ministro do que do presidente, né? Se o ministro está errado na concepção do presidente, então ele coloque alguém lá que ele acha que está certo. O país precisa seguir uma orientação única. Não pode a gente ficar dividido entre as alegações do presidente, que para muita gente parecem bastante razoáveis, e as advertências do ministro, que segue mais ou menos a linha do que todos os países do mundo têm feito. É isso, Cláudio. Olha, O Júlio Croda, só para fechar esse assunto aqui do afastamento desse importante diretor, né, do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, ele estava divergindo do seu chefe, que é o secretário de Vigilância em Saúde, o Wanderson de Oliveira, que ontem deu uma extensa entrevista, né? Foi uma entrevista que esgotou praticamente o assunto do dia ontem sobre os casos de coronavírus. Nós já registramos aqui no Rio Grande do Sul, também no Amazonas, né, casos fatais. Antes era só São Paulo e Rio. Pois é, e muitos ouvintes aqui, viu, Cláudio? Thaís, eu prefiro citar os casos positivos também. Ou pelo menos a gente tem que noticiar as mortes, mas também há casos de cura, sabe? Ninguém vai atrás disso. Aqui em Brasília, por exemplo, ontem surgiu o primeiro caso de uma advogada que, depois de 19 dias de isolamento, etc. e tal, foi declarada recuperada e curada da doença. Quer dizer, é preciso a gente também lembrar as pessoas que primeiro não é o apocalipse e depois é uma doença que atinge uma pequena parte da população, isso aí ninguém diverge disso, e portanto, assim, tem que ter muita calma nessa hora. E há cura também, né? Há casos de cura. É verdade, Cláudia, eu queria te dizer que, de fato, essa mensagem dúbia que está sendo passada agora dentro do próprio governo federal e também por governadores, cada um fala uma coisa, cada um tem ali a sua dose, o seu remédio. Isso está deixando as pessoas mais nervosas e inseguras do que a situação já está deixando, né? A gente já está num momento de muito medo, de insegurança em relação ao futuro, e há um discurso dúbio. Vários ouvintes falando com a gente aqui pelo WhatsApp, falando, mas escuta, e agora? Em quem que eu acredito, não é? Então, acho que você tem toda a razão quando a gente vai ter que unificar um discurso e apostar nele de alguma forma. E também me incomoda que a gente coloque, veja a situação como escolher entre a vida ou a economia. É melhor
você fazer uma opção aqui ou ali. Isso não tem que ser uma opção, a gente tem que trabalhar para minimizar nos dois lados. É esse o foco, não pode ser escolha de Sofia. Isso não pode ser apresentado para a população nesse momento dessa forma tão crua, não é? A gente tem que encontrar um caminho que minimize tudo. É esse o objetivo. E aí vamos ter que apostar num caminho único. Temos hoje aqui 2 discursos muito diferentes sendo colocados e cada um deles tem as suas consequências. E aqui eu coloco o nosso ouvinte também para pensar a respeito disso, não é? Porque se a gente tem tido muito tempo para pensar nesse momento de isolamento, eu acho que é um momento que a gente consegue questionar também e questionar tudo que nos é colocado por autoridades. E olha, é bom a gente lembrar que mesmo no ramo científico existem vertentes, existem aqueles mais radicais e existem aqueles menos radicais. Acho que uma unificação do discurso com argumentos e argumentos sérios e medidas também, não adianta só discursar, tem que falar, olha, para minimizar isso, isso aqui, para minimizar isso, isso aqui, isso senti falta agora nessa manifestação no Palácio da Alvorada do presidente Jair Bolsonaro. Viu? Contra essas vertentes todas existem os números, né, Thaís? Esse aqui é o ponto. Veja só, o caso da Espanha. A Espanha superou o número de mortos da China hoje, total de 3.434 vítimas mortais. E Madrid lidera. Madrid tem 1.825 mortos. Uma situação dramática. A Catalunha está com 9.937, o País Basco com 3.271 casos, né? E a Castela-Mancha 2.780. Então o número maior de mortos está em Madrid e depois na sequência na Catalunha, e há uma boa explicação para ele, mas da Catalunha 516 contra 1.825 de Madrid. Então os números derrubam qualquer vertente que queira discutir isso. Claro, é uma minoria que está morrendo. Sim, mas são seres Ainda humanos. bem, né? Mas são seres humanos. Se fosse a maioria, aí sim nós estaríamos a pé, né? Sem eira nem beira. Felizmente é a minoria. Eu acho difícil encontrar um discurso único ou unificar discurso se a gente tem autoridades que pensam diametralmente opostas, de maneira oposta, e cada uma delas tem autoridade para tomar as medidas que tem tomado. O que a gente pode fazer é questioná-las, saber se são as mais eficazes, mas principalmente saber o que está por trás delas, né? Se há algum interesse que não o interesse legítimo de, primeiro, salvar a vida das pessoas e também impedir que a nossa economia vá à bancarrota, uma frágil economia que vinha crescendo muito pouco, que aliás no ano passado, o primeiro ano de Jair Bolsonaro, cresceu menos do que nos anos de Michel Temer, né? Uma economia fragilizada, muito ruim o que está acontecendo, sem dúvida alguma para todos nós, todos, independentemente da posição social. É claro que os mais pobres vão sentir isso de maneira mais imediata. É claro que os que não têm emprego, que não estão amparados pela CLT vão sentir isso de maneira mais dramática, mas vai ser, infelizmente, democrático o impacto. O que me deixa com a pulga atrás da orelha na fala do presidente da República é que, invariavelmente, ele corre para essa discussão sobre esquerda-direita, porque não tenho dúvida que a esquerda quer o caos para voltar ao poder. Não tenho dúvida que o que querem que aconteça aqui é o que aconteceu no Chile. Ele usou esse mesmo argumento para não enviar a reforma administrativa para o Congresso Nacional no ano passado. Não é hora porque querem provocar aqui no Brasil o caos que estão provocando no Chile. Agora não é hora de quarentena porque querem provocar aqui no Brasil o mesmo caos que estão provocando no Chile para viabilizar a volta da esquerda ao poder. Ele se concentra, me parece, no governador João Dória, no governador Wilson Witzel e se esquece dos outros, ou pelo menos não cita os outros, como de Brasília, como do Rio Grande do Sul, como os governadores do Nordeste, porque nessa hora aqui ele não vê perspectiva eleitoral nesses governadores. Eu nem acho que ele esteja certo, né? Não necessariamente os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo são, do ponto de vista eleitoral, os mais competitivos em 2022. Nada indica isso, né? Aliás, há quanto tempo a gente ouve essa ladainha de que o governador de São Paulo é candidato natural à presidência da República e, invariavelmente, o governador de São Paulo se candidata e toma porrada na eleição nacional, né? Então, é uma dessas bobagens que muita gente segue repetindo. Sobre o argumento técnico, é fundamental que haja discussão, né? Toda unanimidade é ruim, mas eu tenho dificuldade em entender
por que é que haveria o cancelamento dos Jogos Olímpicos, de eventos esportivos que movimentam bilhões de dólares pelo mundo, Eurocopa, Copa América, Liga dos Campeões da Europa, campeonatos nacionais, por que que economias muito mais poderosas do que a nossa ficaram completamente fechadas, como a China, como a Índia? A Índia vai deixar, como eu disse na abertura, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas em casa, determinação dada ontem, como a França, como a Espanha, como Portugal, como os Estados Unidos em parte, como o estado de Nova York, por exemplo, lá também eles têm uma autonomia muito grande, cada estado decide o que vai fazer. Então, é tudo histeria ou tem algum fundo de verdade nisso? Por que que a OMS fala numa epidemia tão grave? Por que é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu uma carta de organismo internacional dizendo que nós estamos diante do pior desafio econômico do último século e meio? Por que que o comandante do Exército, hoje tem um vídeo rolando do comandante do Exército aqui do Brasil, dizendo que esse é o maior desafio da geração dele nas Forças Armadas? Então, será que é tudo exagero? Será que é tudo histeria? Isso não deve impedir o debate, hein? O debate é bom, é saudável. Como eu disse, qualquer unanimidade é ruim. Mas quando está todo mundo remando para um lado só e um remando sozinho no outro sentido, quem será que está certo, né?